Mais notícias para você. O socorro a estados e municípios teve uma distribuição desigual em relação à pandemia. O Caio Pucci explica pra gente. Fala, Ronald, boa tarde para você também, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Programa de Socorro a Estados e Municípios para Enfrentamento da Pandemia apresentou resultados desiguais entre esses entes da federação. A conclusão é de parte de uma nota técnica da Rede de Pesquisa Solidária, que reúne pesquisadores de instituições públicas e privadas, como a Universidade de São Paulo, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e a Fundação Getúlio Vargas. Enquanto algumas administrações receberam recursos mesmo sem ter tido perda de arrecadação, outras não receberam dinheiro suficiente para compensar a queda nas receitas. Esse foi o caso de 8 estados, incluindo os 4 do Sudeste e 3 capitais. Além disso, a distribuição de recursos não teve ligação com as necessidades desses locais para enfrentar a pandemia quando se considera a relação entre transferências e locais com o maior número de mortes por habitante. Ronald. Valeu, Caio. Bom senso e um planejamento na distribuição dos recursos era o que se esperava nessa distribuição, né, Zaidan? E o estudo é baseado nos relatórios resumidos da execução orçamentária para o primeiro semestre de 19 e de 20. E aí a comparação, né? Os dados atualizados pela inflação do período, então há uma correção inflacionária, antigamente chamávamos de correção monetária, né? E o projeto de lei complementar aprovado em maio deste ano, que criou o Programa Federativo, atenção, de enfrentamento. Era específico para o coronavírus, para o combate ao coronavírus, enfrentamento do coronavírus. E que destinou um valor de 60 bilhões da União para estados e municípios para a compensação de perdas de arrecadação. Esse valor é fixo, hein? 60 bilhões, é fixo. 4 parcelas, pagas de junho até agora, setembro. E a divisão da maior parte do dinheiro foi vinculada ao tamanho da população. E parece um critério lógico, geralmente né? Quando você tem as distribuições ordinárias. Distribuições ordinárias, você vai observar o tamanho da população e, portanto, a demanda por serviços públicos. E também no caso de compensação de perda, entra aí, em condições ordinárias, a possibilidade de você levar em conta a população, ou seja, a demanda por serviços públicos. Porém, em se tratando de um programa federativo de enfrentamento do coronavírus, é diferente, tem de ser diferente. Por quê? De acordo com a lei, a destinação de 50 bilhões é livre. E os outros 10 devem ir obrigatoriamente para a saúde e assistência. Então vejam, de 60, 50 bilhões têm destinação livre, para que os estados e municípios possam utilizar como entenderem mais adequado, né? Já que, em tese, é uma compensação por perda de arrecadação. Por que, em tese? Porque, na verdade, o programa não levou em conta perda efetiva de arrecadação, nem projeção apenas de perda de arrecadação. E mais, a maior parte do dinheiro, 50 de 60 bilhões de reais, a maior parte, não está necessariamente vinculada a gastos com saúde e assistência social. Então, olha, foram 60 bilhões. Na verdade, estados e municípios passam a ter o direito de usarem quase a totalidade livremente. E desse valor, apenas 2 bilhões e 800 milhões de reais seguem critério que considera a taxa de incidência da Covid apurada pelo próprio Ministério da Saúde. O restante também depende do tamanho da população. Ora, uma cidade pode ter muito mais gente do que outra, um estado pode ter muito mais gente do que outro, e, no entanto, ter menos perda de arrecadação e menos casos de Covid, ou pelo menos menos casos graves, menos gente em UTIs, por exemplo. Isso ocorre.
A gente sempre lembra aqui que o Amazonas teve, por boa parte do primeiro semestre, teve uma incidência relativa maior do que os outros estados. Então não era o tamanho da população, mas a incidência relativa. Qual a demanda, por exemplo, por UTI? Especificamente para casos de Covid. Para os pesquisadores, uma possível extensão do programa, que, aliás, desagrada ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes já avisou o pessoal do Congresso que, se a União tiver de continuar nesse socorro a estados e municípios, ela vai quebrar. Ele ainda usou aquela expressão popularíssima: a União não é um saco sem fundo. Não é? Tem fundo, tem um piso. E não dá para ir tirando dinheiro e nunca acaba. Pelo contrário, a rigor já acabou, né? É só olhar o déficit. E para os pesquisadores, é preciso levar em conta, se houver uma extensão, que, repito, não é do agrado do Paulo Guedes, resta saber se ele convencerá o Congresso e o Bolsonaro de que não deve haver uma extensão, mas se houver, os pesquisadores entendem que é preciso levar em conta uma distribuição equilibrada. Então, a coordenadora do trabalho, a Úrsula Dias Pérez, que é professora de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes e Ciências de Humanidades da Universidade de São Paulo, ela diz que, se houver e há uma pressão para que no ano que vem haja também algum tipo de socorro a estados e municípios, não faz sentido manter um critério que não foi o mais justo. Ou seja, o critério usado até aqui não foi o mais justo. Precisa, diz ela, repensar se a calibragem não pode ser mais focada, mais justa, mais eficiente, equânime. Houve um receio da União de que, ao criar um critério ajustado pela perda de receita, ela ficasse comprometida com uma grande transferência, porque todo mundo falava que a queda seria muito brutal. Achou-se por bem definir um valor fixo, mas isso não permitiu um ajuste para garantir equidade entre estados. Como é que era a história? Lembra no começo, Ronald? Sim. A ideia, inclusive, recebida lá pelo Rodrigo Maia. Não é? Porque o Congresso, em alguns momentos, ele tem uma situação muito cômoda. Não é? Ele fala gasta, gasta, gasta. Fatura politicamente. Deputados faturam, senadores faturam. Mas eles não têm de responder pelo gasto. E por eventuais situações de responsabilidade fiscal. E não trabalha pela redução. E não trabalha pela redução. Até porque, se trabalharem pela redução, talvez não voltem no próximo pleito. Exato, né? Exato. Então a ideia deles qual é? União, gaste, socorra estados e municípios. Lembro-me bem do senhor Rodrigo Maia dizendo, não, é preciso socorrer. Mas espera aí. Quem socorre tem de ter recurso para socorrer, tem de ter dinheiro. Então, no final das contas, o governo conseguiu um valor fixo, 60 bilhões de reais. Qual é o problema que essa pesquisa indica? A distribuição não foi, na palavra da professora Úrsula, equânime. Ou nas palavras, equânime, justa e equilibrada. Então, se houver prorrogação, que haja um critério diferente na distribuição. É isso que o estudo conclui. Diz que foi ruim o critério e que é preciso mudar o critério se houver extensão do programa. O Paulo Guedes, e a gente tem criticado aqui uma após outra posição do Paulo Guedes, né, pela sua desconexão com a realidade social brasileira, mas neste caso ele está apresentando um argumento racional. Não é possível entregar o que não se possui. Ninguém pode dar o que não tem, o governo não pode dar dinheiro que ele não tem. Então, essa história de socorrer, e é preciso observar bem projeções de perda de receita e perda efetiva de receita. Não é? Tudo isso tem de ser observado. Então, houve erros de critério e há, claro, no Congresso Nacional essa comodidade. Não, vamos continuar socorrendo em 2021. A realidade será muito diferente? Não.
Aliás, o estudo publicado hoje, Ronald, e você tem aí muitas vezes chancela de quem se debruça sobre a situação mundial, FMI, OCDE, os economistas que estudam a situação global provocada pela pandemia, falam em até 5 anos para que haja uma recuperação. Tem chute nisso? Tem, claro que tem. Claro que tem, porque isso depende de tantos fatores, né? Não se sabe nem exatamente qual será a situação da contaminação pelo coronavírus em 2021. Não se sabe qual será, por exemplo, a recuperação da economia dos Estados Unidos daqui a 2 meses. Houve surpresa com o número de abertura de vagas de trabalho agora recentemente. Então é claro que há chute nessa projeção de talvez o mundo demore 5 anos para se recuperar economicamente, né? Há um chute aí. Agora, é provável que no ano que vem estados e municípios continuem, pelo menos a maioria, com pires na mão, pedindo ajuda. É assim. Infelizmente, o federalismo brasileiro, ele é só no papel, né? No final das contas, prefeitos e governadores vão com pires na mão pedir dinheiro para a União. E muitas vezes essa divisão leva em conta proximidade política, governador que apoia o presidente, governador que é oposição ao presidente. Enfim, são critérios políticos. Naquela ajuda ordinária, normal. Agora, achar que a União, por ser a União, poderá continuar socorrendo estados e municípios e não vai sofrer danos, e no final das contas, quem paga? Não é o Bolsonaro, não é o Paulo Guedes, não é o Dória, não é o Zema. Quem paga é o cidadão, é o contribuinte, né? Então a população paga, e muitas vezes não é só pagar em forma de impostos, paga por não receber serviços públicos decentes, porque não há dinheiro para esses serviços. Então devagar aí no Congresso, não é só dizer vamos gastar e depois dizer eu trouxe esse recurso aqui para o meu município. Eu lá na Câmara dos Deputados consegui a liberação desse recurso. É muito fácil, já que o dinheiro não sai do bolso do excelentíssimo deputado.